A paz do Senhor, povo de Deus! Começando mais um testemunho para a honra e glória do Senhor. Seja muito bem-vindo ao Crente Podcast. Glória a Deus. Hoje a convidada é Ana Cláudia, casada com Fagner Vieira, tem 3 filhos. Ela é mentora espiritual e libertadora. Eita! Igreja Nascer de Novo Church. Pastor Henrique. Ana Cláudia mora em Valinhos, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Bom, quando criança, ela pediu a Deus que lhe abrisse a visão espiritual, pois queria descobrir quem puxava sua coberta à noite. A partir de então, passou a ver o mundo espiritual e, consequentemente, começou a ser atormentada por demônios que tentavam destruir sua família. Assim, ela entrou em uma batalha espiritual contra essas entidades. Contudo, tudo isso foi um treinamento de Deus para o propósito que Deus tinha para ela hoje. Fica até o final, porque esse testemunho lhe trará grande ensinamento. Eita, hoje vai ser forte. Vamos aprender muito hoje. Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Ana Cláudia. Amém. É um prazer a sua presença hoje aqui no canal do Crente Podcast. Hoje vai ser tremendo. Glória a Deus. Amém. Hoje vai ser um ensinamento também. Amém. Muito ensinamento. Você também prega a palavra do Senhor também, é uma pregadora também. Sim. Né? Glória a Deus. Mas antes, quero convidar você que não é inscrito ainda no canal do Crente Podcast, se inscreve, compartilha, ativa o sininho. E também quero convidar você que tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para você estar aqui, como a Ana Cláudia está hoje para contar o seu testemunho. Amém? E também quero falar da loja Style Fashion. É uma loja de roupas evangélica, vende vestido, conjunto. Você, mulher que gosta de se vestir bem, nossa, você vai amar. O preço também é maravilhoso, entrega para todo o Brasil. Hoje eu estou com um look, esse é um conjuntinho, tá? Tem tem modelos e várias cores, então aproveite, porque o preço está maravilhoso. E o tecido é muito bom, é maravilhoso. E também, para você ter acesso à loja, aqui vai estar o QR Code. Entra nesse QR Code, lá vai ter o Instagram e lá vai ter o link para você entrar e acessar esses maravilhosos modelos. Então, aproveite. Estamos com promoção também, viu? Nossa, uma promoção maravilhoso. Então, entre nessa loja, compre, adquire, a Style Fashion. Amém? Aproveite, viu? Então, vamos com o testemunho de hoje. Glória a Deus. Ana Cláudia, tudo começou na infância. Isso. Amém? Amém. Então, vamos lá. Pode começar. Eu quero agradecer, né? Primeiramente Amém. a Deus. E agradecer a vocês também pelo convite. Sim. A oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Em nome de Jesus. E Amém. citar também uma passagem bíblica que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16, que diz sobre o homem, né? É natural que não entende as coisas do mundo espiritual. O homem natural, ele não vai entender, né, as coisas do homem espiritual. Sim. Eu queria deixar essa passagem para a meditação Amém. dos irmãos. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar esse testemunho Amém. fortíssimo. Amém? Tudo começou lá na minha infância, né? Quando eu tinha 2, 3 anos de idade, a minha mãe me contou que eu já tinha visão aberta. E aí eu era muito perturbada, era muito perturbador. E ela pediu para Deus, orou e pediu para Deus fechar minha visão espiritual. E durante esse tempo, as coisas assim
deram uma acalmada, Sim. né? Uma breve acalmada. Quando eu fiz 12 anos de idade, eu comecei a sentir a necessidade de abrir minha visão espiritual novamente. Eu creio que foi o próprio Deus Sim, que começou a me tocar, né? E ali eu comecei a ouvir a voz do Senhor. Só que eu não conseguia saber ainda que era a voz de Deus. Eu não conseguia discernir a voz de Deus ainda, o que estava acontecendo. E nessa idade eu amava aquelas revistinhas de horóscopo. Eu pedia para minha mãe comprar direto para mim, todo mês, aquelas que tinham um santinho, né, dentro. Sim. E aí eu lia aquelas revistinhas todos os dias. E eu comecei a sentir, joga fora, né? Começa a orar, Não é de lê a Deus, minha né? palavra. Sim. E eu falei, eu acho que eu estou imaginando. Né? Eu ouvia nitidamente, eu quero que você me busca. Eu quero que você ore, eu quero que você lê a minha palavra. Só que eu ainda não tinha uma Bíblia. E aí eu falei, Senhor, se for o Senhor... Na época eu falei assim, Deus, se for você... Falei assim mesmo. Faz alguém me dar uma Bíblia. E que seja azul. Eu especifiquei a cor da Bíblia, né? Sim. E aí eu falei, a minha cor favorita é azul. Se for você, Deus, me dá uma Bíblia azul. Eu tinha 12 anos de idade. E uma vizinha da minha mãe, no outro dia, bateu na porta e falou, olha, Deus não deixou eu dormir. Eu tive que trazer essa Bíblia aqui para você. E aí me entregou a Bíblia azul. Olha Né? só. E eu Sim. agradeci, e aí eu peguei as revistinhas que eu tinha de horóscopo, joguei tudo fora. Sim. Até tercinho também que minha avó me dava, eu senti de jogar fora. Sim. E ali eu comecei a conhecer a palavra do Senhor, comecei a orar, comecei a ler. E eu me lembro que quando eu ia dormir, a partir dali, começaram as perturbações. Geralmente no período da noite, né? Onde eu morava era muito pesado, muito carregado. E aí começaram as perturbações noturnas. A minha coberta era puxada durante a noite, caía no chão e eu não via nada. Você não sentia? Não, e eu sentia tocar na minha perna, assim, na minha panturrilha, uma mãozinha gelada. Muitas das vezes me beliscava. E eu lendo a Bíblia, eu comecei a ver, assim, que tinha outro mundo. Sim. E ali me despertou a curiosidade de ver o mundo espiritual e eu orei para Deus abrir minha visão. Eu orei para Deus abrir minha visão. Na mesma noite, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, abre minha visão espiritual, porque a sua palavra diz, e eu fui direto na palavra, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz aqui em Mateus 6,6, Mateus 7,7, entre no seu quarto, feche a porta, né? Isso. Ore ao Senhor no secreto. E eu li também, bata que a porta se abrirá. E eu falei, Senhor, eu estou batendo na porta espiritual. Abre a minha visão. E aí, quando eu senti puxar minha coberta, eu fui acender a luz após essa oração. E eu vi uma menina sentada nos pés da minha cama. Ela tinha os cabelos longos, né? Aqui embaixo dos olhos dela eram vermelhos. Os olhos dela eram todo preto. E a boca dela descia sangue na roupinha dela. Credo. E os dentinhos dela era tipo de tubarão, assim, Sim, bem sei. fininho, Afiadinho. sabe? Afiadinho. E ela ria. Meu Deus. E eu comecei a gritar, saí correndo pro quarto da minha mãe. E aí ela falou assim, olha, de dia você ainda pode ficar aqui, mas à noite você tem que dormir no seu quarto. E aquelas perturbações continuaram durante anos. Sua mãe não fez assim nada? A minha Sua mãe era mãe, evangélica? nessa época, não. Não, então ela não orava. Não. Ah, entendi. Ela foi criada na católica mesmo, sim. né? E aí, nessa época, eu comecei a ser muito perturbada. Se passaram noites e noites. Só que com a palavra do Senhor, eu aprendi a repreender no nome de Jesus. E aí, as coisas foram ficando mais brandas, sabe? Sim. Só que nisso, através desse tempo que eu pedi para minha visão abrir, eu comecei a ver o espírito da morte. Toda vez que alguém ia morrer, o espírito da morte aparecia para mim. Meu Deus. E aí meu avô paterno adoeceu, né? Ele teve um câncer. E aí eu vi o espírito da morte na porta da casa dele. Como que você sabia que era espírito da morte? O dom de discernimento de espíritos já veio junto. Deus já, quando me deu a visão aberta, ele já me deu discernimento. Aí o Espírito Santo já falava. Aí você aí já sabia. Veio o espírito da morte e veio meu avô. E após aquele tempo que eu vi, ele faleceu. Aí eu comecei a juntar as coisas, sabe? A ligar.
E após esse tempo, eu vi o espírito da morte novamente. E aí o irmão da minha mãe que faleceu. Isso foi um baque muito grande para ela na época. Ela ficou bem debilitada, bem abatida, sofreu muito, né? Sim. E na época, uma moça brigou com ela e jurou ela de morte. Falou que ia fazer um trabalho para ela no cemitério, uma obra, né, contra a vida dela. E minha mãe, normal, quando ela dormiu a noite bem, quando ela acordou, ela estava toda atrofiada. As mãozinhas fechadas, o braço dela branco. E aí o médico identificou como esclerose sistêmica, uma doença que não tem cura, né? Sim. E naquela época ele deu 6 meses de vida para ela. Meu Deus. E aí, eu lendo a Bíblia, eu fiquei muito revoltada. Porque eu falei, Senhor, estou fazendo a sua vontade. Nessa época, a gente já ia para a igreja. Essa vizinha que me deu a Bíblia, ela chamou a gente começou a frequentar a igreja. Sim. Sabe? E aí, eu entrei em batalha pela minha mãe. Porque o médico deu 6 meses de vida para ela. Eu falei para ele, olha, eu não aceito esse diagnóstico. E ele falou, olha, a partir de hoje, na época eu tinha 14 anos, você é a dona de casa agora. As minhas irmãs tinham 9, 10. Sim, tudo menorzinha. Isso, aí eu comecei a cuidar delas, né? Cuidar da minha mãe. E nesse tempo ela debilitou muito. Nesses 6 meses, ela debilitou muito. E eu falei, a última palavra é do Senhor. Aí ele falou, mas se o seu Deus salvar sua mãe, eu me converto, porque é impossível. O médico falou? Falou. Aí eu falei, o meu Deus ama o impossível, porque eu já tinha lido a Bíblia toda, Sim, né? sim. E ali a fúria foi tão grande que um cachorro, na época, né, que era do meu pai, rasgou minha Bíblia toda. Ai, Jesus. Entrou na minha casa, rasgou tudo, eu tive que comprar outra. E aí, nesse tempo, a minha mãe só foi, assim, debilitando, ela se entregou. Ela se entregou à depressão, ela se entregou à tristeza, ela aceitou que ia morrer. E ela emagreceu muito, eu comecei a dar banho nela, comecei a dar comida na boca dela, batida, né? Cuidava das minhas irmãs, da casa. E ali, eu notei que as perturbações começaram a afetar ela, porque ela tomava um remédio que ainda era teste na época, e ela tinha muita, assim, ilusão. Ela tinha muita ilusão com esse remédio, Sim, né? sim. E ela começava a gritar, chorar, ela não me reconhecia mais. Nossa. E eu dava banho nela, pegava ela no colo, dava banho nela, dava comida na boca dela. E aí, quando eu vi o espírito da morte na porta do quarto dela, foi dando 6 meses que o médico falou, o espírito da morte, ele apareceu no quarto dela, na porta do quarto dela. E ali eu falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor vai levar minha mãe. Mas eu conheço um Deus que muda decretos, né? E o Senhor me deu o rei Ezequias. A palavra sobre o rei Ezequias, que ele mudou o decreto de morte. E ali eu ajoelhei, lembrei de Jacó, que lutou com o anjo a noite toda. Ajoelhei no meu quarto, eu lembro que minhas irmãs dormiram na cama dela. Eu tirei elas no colo, coloquei na caminha delas, que elas dormiam com ela. Sim. Né? Com medo dela morrer durante a noite e a gente não vê. Sim. E aí eu peguei elas no colo, coloquei na caminha delas e fui ajoelhar. Falei, Senhor, eu vou te entregar minha mãe. Porque tem época da nossa vida que a gente tem que entregar. Né? A gente acha que a gente vai fazer, que a gente vai salvar. Sim. E eu me lembro que eu falei, Senhor, assim como Jacó lutou aquela noite inteira com o anjo, eu vou lutar. E eu vou lutar comigo mesma, porque eu preciso romper meus limites. E eu ajoelhei na beirada da minha cama, fiquei ali de meia-noite até 7 da manhã. Eu lembro que quando foi dando 5 horas da manhã, eu adormeci, porque eu não aguentei. E o meu joelho doía demais. A minha luta foi com o meu joelho, porque doía demais. Sim. Mas eu lembro que eu falei, Senhor, o Senhor ainda muda decretos. E eu tive um sonho. Eu sonhei com um balanço e tinha um homem sentado no balanço. Ele era assim, com a cabeça sem cabelo. E assim, o chão tinha grama, sabe? Era um lugar lindo. Sim. Eu não queria nem voltar. E esse anjo falou assim para mim, esse homem falou, eu sou o anjo Gabriel. E eu vim te trazer boas novas, a sua fé salvou a sua mãe. A partir de hoje, ela tem tantos anos de vida a mais. Pela sua oração, pela sua fé. E eu agradeci, orei, aí eu agradeci, fiz algumas perguntas para ele que eu não lembro mais. Sim. E ele falou, olha, algumas coisas eu não posso te falar. E aí eu me lembro que eu acordei. Quando eu acordei, eu senti um cheiro de café que eu não sentia há muitos meses.
Eu falei assim, meu Deus, será que a morte levou minha mãe? Eu adormeci, né? Eu fiquei muito preocupada. E saí correndo pro quarto dela e vi ela na beirada do fogão, fazendo café. Ai, meu Deus. Ela falou assim, oi, minha filha, bom dia. Coisa que ela não fazia há muito tempo. Ela não me reconhecia mais, não falava mais, né? E aí eu comecei a chorar, agradecer ao Senhor. Sim. Só que a partir dali, as coisas pioraram muito. Muito, muito, muito. Porque os demônios começaram a me atacar. Sim. Eles me atacaram de maneira, assim, muito forte, sabe? E foi quando eu tentei suicídio. Porque ficou de uma maneira tão insuportável, a gente passava muito aperto de comida, sem nada para comer, sabe? Muita fome, muita batalha espiritual, fui muito atacada. E ali eu tentei suicídio, após aquilo. Tá, deixa eu voltar um pouquinho. Ela foi no médico? Depois que sua mãe foi curada? Depois que ela foi curada, ela foi ao médico. Sim. E aí o médico, quando viu ela, ele chamou ela primeiro. Ele passou ela na frente de todo mundo. Porque a gente deixou passar quase 1 ano para ela voltar ao médico. Ah, entendi, sim. Eu falei, mãe, se eu te levar lá com 6 meses, vai ficar muito assim. Ah, não. E aí, quando deu assim quase 1 ano, eu levei ela no médico e ele ficou assim, tão assustado que ele chamou ela primeiro. Foi. E ele falou, dona Ana, é impossível a senhora estar aqui. Eu falei, eu não te falei que eu sirvo o Deus do impossível? E ele falou, qual a igreja que você vai? E eu falei que na época era metodista. Sim. E ele começou aí. Olha só. Ele foi, né? Se entregou para Jesus. Que pra maravilha, honra e glória do né? Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Para honra e glória do Senhor. E minha mãe tá aí 19 anos. Olha, ai, Jesus, como Deus é lindo, né? Não tem nem como não falar que é Deus, Sim. que não é Deus, né? Não, porque 19 Deus, anos com ela tá certeza. aí. E os médicos falam, não tem como ela respirar sem um aparelho, porque ela tem 9 fibroses pulmonar. Os médicos não encontram, assim, como que a doença ainda não afetou os órgãos. Que essa doença ela vai matando de dentro para fora. Mas é Deus segurando. E na época ela manifestou na igreja, o demônio falou na boca dela que ele foi pago. Ofereceram dinheiro para matar ela. Foi o trabalho que fizeram. Que a moça falou. Que falou, né? Que fez para sua mãe, meu Deus. Mas e ele falou, por causa daquela ali eu não matei ela. Com você. Que o senhor orou, pediu a Deus. Uma Deus, oração tem muito poder. E se Deus concedeu esse milagre, Sim. né? Meu Deus. Bom, voltando, né? A depressão. Você teve depressão pelas dificuldades. Tomei até remédio, a mas eu só fui piorando, né? E aí, após isso, eu tentei suicídio. Por muito tempo eu escondi isso de todo, sabe? Mas após um tempo eu até revelei para minha família, ninguém sabia. Eu peguei uma corda de cavalo que estava no quintal do meu tio, né? A minha casa era do lado da casa da minha avó. E ali, Deus usou muito a minha avó para levar coisa para a gente comer, para ver se a gente estava bem, né? A mãe do meu pai, enquanto minha mãe estava doente. E ali eu catei aquela corda no quintal, levei para cima da laje da casa, onde tinha uma barra que o meu pai se pendurava, sabe? E ali eu amarrei aquela corda, subi no banquinho, falei, eu vou chutar o banquinho para longe, porque não vai ter jeito, não vai ter como voltar atrás. Porque eu sabia que eu ia me arrepender, eu queria acabar com aquilo logo, aquela dor que eu sentia, sabe? Na minha cabeça eu ia acabar com a dor que eu sentia. Mas mal sabia eu que ia começar uma dor pela eternidade, né? Porque eu ia perder minha salvação, o Senhor me revelou. Isso, E Deus foi tão misericordioso comigo que foi Ele. Não tem outra explicação. Eu estar aqui. Eu pulei do banquinho e chutei para longe na época. E eu me lembro que quando eu pulei, eu senti uma pressão muito forte no meu pescoço. E aí eu fiquei ali um tempo, né, sem ar. E quando eu já estava indo embora, eu escutei alguém chegando perto de mim. Eu escutei um barulho assim, como uma faca passando na corda. E a corda era grossa. Era muito grossa, não tinha como arrebentar. Né? Né? É grossa. Não tinha. Eu ainda conferi para ver se tinha jeito dela arrebentar e não tinha. E eu me lembro que quando eu caí no chão, eu fui tirando devagar do meu pescoço, meus olhos estavam bem vermelhos, eles quase saltaram para fora. Meu Deus. E meu pai escutou o barulho de eu caindo em cima de casa, né? Só que ele não veio ver. E eu lembro que eu tirei a corda e não vi ninguém. Eu só vi alguém assim muito... A minha visão estava muito embaçada, eu vi um homem todo de branco. Que o Senhor me revelou que era um anjo,
né? Ele tinha cortado a corda. E ele falou assim comigo, muito irado: você acha que é quem para tirar a sua vida? A sua vida é minha. Eu vou te usar. Lá na frente, você vai entender tudo que você está passando. E ali eu comecei a chorar e Satanás, ele me oprimiu mais ainda. Ele veio na minha mente e falou: você não vale nada, nem para tirar a sua vida você não serve. E ali as coisas pioraram demais. Meu Deus. Demais. Piorou assim como... Qual foi o extremo? O extremo foi que Satanás começou a usar minha mãe, começou a usar pessoas do meu trabalho, que eu já trabalhei muito cedo, né? Pessoas da escola que eu ainda estudava, tudo. Juntou tudo. Bullying, tudo? Tudo. Isso. E aí eu fiquei um Você tempo era sem ir muito pra nova escola, também, né? Você tinha o quê? Sim. 14 anos ainda? Eu tinha, na época que eu tentei, foi 16. 16 anos, era adolescente ainda, jovem. Isso. Aí eu me lembro que eu comecei a orar para Deus me dar alguém para me ajudar, né? E quando foi meia-noite do ano de 2016, dia 31 de dezembro de 2016, meia-noite eu estava orando. E eu pedi ao Senhor alguém que cuidasse de mim. E aí o meu esposo também estava orando, eu não sabia. No mesmo horário que eu, no mesmo dia que eu. Ele estava orando por alguém. Olha só. E aí, quando foi fevereiro, a gente se encontrou. Sim. E ele começou a me ajudar, começou a cuidar de mim, mas eu cuidei mais dele porque ele estava assim com uma enfermidade. Sim, enfermidade. Ele Meu tinha Deus. problema, ele tem problema renal crônico, Sim. né? Ele tem 40% de um rim hoje funcionando. E naquela época os médicos só falavam coisas assim para morte, sabe? Vai fazer hemodiálise, você pode morrer a qualquer momento, seus rins podem parar a qualquer momento. E foi um desespero. E aí eu comecei outra batalha espiritual. Ai, meu Deus. Outra batalha espiritual. Você pediu a Deus para te ajudar, mas foi. Mas para você ajudar ele, também ele ajudar você, né? Sim. Foi um pelo outro. É, um pelo outro. E aí eu me lembro que eu comecei a orar por ele, né? E ele começou a me ajudar muito, porque nisso que ele cuidava de mim, as pessoas já não se levantavam tanto contra a minha vida. Que agora eu tinha alguém, né? Para cuidar de mim, para me defender. Sim. E aí, nessa época, eu me lembro que ele fazia um tratamento no centro espírita. Eu me lembro que nessa época que eu conheci ele não era cristão, né? E aí ele tinha pavor de igreja evangélica. Nossa. E aí eu me desviei. Foi a época que eu saí da presença do Senhor. Por causa dele, que ele não ia? Não, um pouco antes eu já tinha me desviado. Já tinha. Já tinha pela depressão, já estava muito fraca, né? Sim. E aí ele fazia... A mãe dele estava tão desesperada, sabe? Que ela fazia tudo que mandavam para o filho dela ficar curado. Ela não sabia, né? Sobre a igreja, ela não tinha uma crença assim no Senhor. Então, não ensinaram para ela sobre o cristianismo, sobre os princípios espirituais. Sim. Então, ele fazia uma operação espírita e ele ia num centro de Umbanda, né? Sim. Com a mãe dele. Não era certo um centro de Umbanda, mas era uma moça que recebia um preto velho, né? Sim, sim. E aí, eu me lembro que quando eu cheguei no quarto dele para assistir essa operação espiritual, né? Eu sentei e comecei a orar do jeito que eu sabia para ajudar na operação espiritual. E aí eles falaram, ó, cobre ele todo de branco, chega os médicos, que são os espíritos, né? Sim, sim. E quando chegaram, eles começaram a me olhar de cara muito feia. Sim. Sabe? E eles entraram no quarto, me olharam já de cara feia. E eu achei aquilo estranho. E aí eu olhei para os olhos deles e já vi tudo preto. Meu Deus. Eu vi e falei assim, não são médicos, espíritos de médico. E quando eu estava lá, eles falaram assim, olha, manda ela sair porque está atrapalhando. Quando eu ficava assim, Senhor Jesus, abençoa, ajuda o Fagner, cura o Fagner. Eles faziam assim, xiu. E eu me lembro que eles entraram com uma bolsa e só abriram ele, colocavam coisa dentro dele e não tiravam nada. Eles começaram... Só fazia aquele, né? Colocaram. Eu falei, meu Deus, que operação espiritual é essa que está ajudando ele? E na época ele dava cálculo e cálculo e cálculo.
Em 40 dias, em 30 dias, ele dava mais de 40 cálculos. Meu Deus. E ele não parava de dar cálculo. Eu falei, alguma coisa está errada aí. Eles que estão te colocando cálculo, você vai parar. E ele falava, não posso, não tenho alta ainda. E aí eu falei, eu quero ir lá. Eu quero ir lá ver aonde eles, né? Sim, Onde sim. você faz esse tratamento para eu perguntar o preto velho quando que é para parar. E ele falou, Mas tá. você tinha noção que era isso? Não. Não tinha, né? Não. Aí eu fui lá, assim, até com intenção de conhecer outras Sim, religiões, sim. sabe? Sim. Na época eu ia no Jorei. Como é? Jorei. Igreja Messiânica, é uma seita. É uma seita, né? Sim. E eu usava o Meu cordãozinho Deus. e tudo, o Ricari, né? Só que eu ainda vi o mundo espiritual. Sim. E ali eu fui com ele nesse lugar que baixava lá, entrava a moça recebia Sim. o preto velho. Deixa eu perguntar, essa igreja que você ia era antes de você ir na igreja? Não, eu fui para a igreja evangélica, Sim. desviei e fui pro Jorei. Ah, entendi. Peraí, essa seita aí. Isso. Entendi. E aí, nessa época, eu lembro que ele me levou lá. Pra eu ver, né? Sim, se eu ia sim. gostar. Quando eu cheguei lá, eu me sentei e eu vi ela recebendo a entidade. Quando eu vi ela recebendo, eu comecei a ficar pálida. Comecei a ficar pálida e ele falou, você tá bem? E eu não respondia nada, eu fiquei paralisada. E aí, ele, com a boca dele, falou assim, ela me vê do jeito que eu sou. Meu Deus, você via todos os demônios ali, você via Eu demônios. via, era um demônio que estava ali nela. Tudo, você Era um via demônio. entrando. E aí eu vi aqui na costela dele, era igual carne cozida, o corpo dele era igual carne cozida, Sim. as costelas para fora, o rabo enorme batendo no chão, saindo um fogo, e eu vi chifre e os dentes pontiagudos. E aí eu fiquei paralisada, aquele cheiro horrível, né, Sim. de enxofre. E aí meu marido nem, na época era meu namorado Sim. ainda, ele nem teve reação. Ele só me tirou lá de dentro, ele achou que eu estava passando mal. E eu falei, olha, vamos suspender esse tratamento agora. E aí eles começaram a me perturbar também na casa da minha sogra. Meu Deus. Tentava me dar medo, tentava me dar susto. A geladeira abria sozinha, prato caía no chão. Eu tive que dar até copo para ela, de tanto copo que quebrava. Meu Deus. Começou a ser uma perturbação ali muito grande. E aí jogamos tudo fora. Eu falei, você vai entregar sua vida para Jesus. E a minha guerra começou com ele, né? Sim. Ali, ele parou de ter cálculo renal. Após essa alta que eu mesma dei para ele, né? Eu falei, em nome de Jesus, sua alta já está dada. E aí ele parou de ter cálculo renal, depois de anos, né? Naquela luta. Sim. E eu me lembro que a fúria foi muito grande e o demônio começou a usar ele contra mim. Meu Deus. E eu voltei para a igreja, né? Saí do Jorei porque eu vi um demônio em cima do cordão que eu usava do Jorei, né? E ali eu voltei para a igreja. Aceitei Jesus, me reconciliei novamente, pedi perdão. E ali E eu seu fiquei... namorado? Ele Ele não falava foi? comigo, ele não aceitava. Ah, ele não aceitava a religião. Ele falava comigo, quando você for, não precisa olhar na minha cara. Meu Deus. E ele brigava comigo quando eu ia. E ali eu tive o meu filho mais velho, o Rafael. Ah, você já ficou grávida Fiquei dele? grávida. Ali eu já tinha 22 anos, Sim. né? Eu tive o Rafael e eu fiquei grávida do Rafael. Eu me lembro que eu fui 1 ano com o Rafael na igreja sozinha. E aí eu e Porque minha ele não sogra, ia. Sua sogra também ia? Ela aceitou ela Jesus? se converteu. Olha só, através que da minha bênção. cunhada, né? Nós Sim. voltamos para Jesus através da minha cunhada. E ali eu me lembro que a guerra espiritual foi muito grande. E meu esposo começou a sentir Jesus chamar ele. E teve um dia que eu fui sair para ir para a igreja, não chamei mais ele. Ele falou assim, eu vou com você. Eu me lembro que eu falei, oh meu Deus, glória a Deus. Chegou lá, ele sentiu alguém empurrar ele para aceitar Jesus e ele aceitou Jesus. Glória a Deus. Ele não conseguiu ficar no lugar dele e desde então ele vai comigo. Sim. Nos casamos em 2018, batizamos,
Para honra e glória do Senhor. Hoje em dia eu sou obreira, ele é obreiro. Olha só, que né? bênção. Para honra e glória do Senhor. E depois disso ele só operou mais uma vez. Ele operava direto, né? Tirando o cálculo. Sim. Porque a partir do momento que o Senhor Jesus tomou a vida dele nas mãos, Satanás não tocou mais ele. Glória a Deus. Para honra e glória do Senhor. E eu me lembro que a fúria foi tão grande que Rafael, quando ele tinha 2 anos, eu morava com a minha sogra, fui morar com a minha sogra, né? Em 2019, eu fui morar com ela. E ela me deu o quarto dela para eu ficar. E tinha uma cômoda e tinha um cabideiro assim atrás da cômoda, Sim. onde ficava escuro à noite. E Rafael começou a sentir muito medo no quarto do nada. Ele tem visão aberta igual eu. Ah, meu Deus, já vê então. Já, muito já espiritual. E aí ele começou, mamãe, tô com medo, mamãe, tô com medo. Deus já usou muito o Rafael, sabe? E ele falou, mãe, tem um moço atrás da cômoda e eu não via nada. E eu falei assim, meu Deus, que moço que tá ali, eu não tô vendo nada. Senhor, abre a minha visão para eu ver o que ele tá vendo. E ali eu vi uma sombra de alguém e eu já comecei a ver, sabe? Sim. E aí saiu um senhor de trás da cômoda e veio para perto da cama e Rafael cobriu a cabecinha. Depois de um tempo, o Rafael adormeceu. Graças a Deus. Sim. E ali esse senhor, ele tirou a canetinha do bolso e ele falou assim, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Era uma canetinha de ouro, ele tirou assim do bolso. E falou assim comigo, eu tenho uma proposta, eu quero o seu dom. Eu quero o que você carrega para mim. E aí eu falei assim, meu dom, para quê? Ele falou, o que vem por aí é pesado. Eu falei assim, mas não é possível. Ele falou, pode confiar, é pesado o que vem por aí. Mas você pode ficar bem, você não precisa passar por isso. Eu quero comprar o seu dom. Eu vou te dar isso aqui. Aí abriu um telão assim no meu quarto. Me mostrou pessoas gritando meu nome. Me mostrou a moto que é o sonho do meu esposo, que ele não tem até hoje. Sim. Me mostrou eu andando de limusine, assim, descendo. Ele falou, eu só quero o seu dom pra mim. Eu te dou Fama, né? fama, eu te dou dinheiro, eu te dou o que você quiser. Mas eu quero o seu dom pra mim. Eu vou te dar a inspiração pra você trabalhar pra mim. Misericórdia. Aí eu falei assim, você pode me dar o céu? E ele já fechou a cara. Eu falei, eu só quero a presença do meu Deus e o céu. Ele falou, isso eu não posso te dar. Eu falei, então eu não quero. Ele falou, pensa muito bem, porque a partir de hoje a coisa vai piorar, porque se você não está comigo, você está contra mim. Aí eu falei, você está me ameaçando. Ele falou assim, tô te ameaçando. E aí ele se transformou num bicho horrível, aquele senhorzinho de boa aparência. Sim, é isso que ele faz, né? É. Tentando me enganar, viu que não conseguiu o que queria. Ele se transformou em um senhorzinho, em um bicho horrível. Eu lembro com um cheiro horrível. E aí eu falei, sai do meu quarto agora, em nome de Jesus. E ele riu. Eu lembro que acendeu um foguinho no sapato dele e ele falou, você não tem autoridade ainda para isso. Eu vou ficar aqui. E eu falei, então tá, fica aí, você não me incomoda mesmo. Naquela época eu não ligava, né? Já estava calejada. Mas você estava indo na igreja, Tava. sim. Sabia que ele não podia tocar na minha vida, né? E aí ele falou, pois agora as coisas vão piorar. E naquela época a gente estava passando muito aperto financeiro. Por isso que ele veio me oferecer dinheiro. Meu esposo trabalhava como motoboy, estava passando por muita humilhação no trabalho. E aí eu falei, eu não quero. Ele falou, tem certeza? Eu falei, não quero. E ele ficou durante um tempo no quarto, depois ele virou uma fumaça e saiu. E por que quando você expulsou ele, ele falou que você não tinha autoridade, sendo que você estava indo na igreja? Por quê? Porque a autoridade, assim como disse Jesus lá em Mateus, né? A autoridade, ela é adquirida com jejum e oração, né? Isso, e você... Jesus, ele fala, né? Que tem casta de demônios que sai somente com jejum e oração. Isso. Na época eu só ia para a igreja e voltava para casa. Ah, você não E fazia o demônio, jejum, ele nos conhece. oração, não buscava. Não, eu li a palavra ainda, sim, mas sim. eu estava fria. Sim. Eu voltei fria. Por isso que você não tinha autoridade Não. de expulsar esse demônio. Sim, porque o nome de Jesus, ele carrega em si toda a autoridade. Isso. Só que para você usar o nome de Jesus em sua totalidade, você precisa carregar uma patente espiritual no mundo espiritual, né? O mundo espiritual, ele obedece a patente espiritual. E aí, naquela época, eu me lembro que eu comecei a orar, né? De madrugada,
comecei a jejuar poucas vezes, que o jejum era muito difícil para mim. Era um bloqueio que eu tinha. E depois disso, o meu filho, ele ficou doente. Deus permitiu o diabo tocar no meu filho. Para tratar comigo também algumas coisas, porque eu achava que eu era a proteção do meu filho. Eu tinha o meu filho como tudo na minha vida. E eu colocava ele até acima do Senhor. Não pode, né? Primeiramente é Deus acima de tudo. E aí o Senhor, ele usou essa situação também para me ensinar, para me moldar, sabe? E nessa época o meu filho começou a ter crises convulsivas, uma atrás da outra. Eu lembro que eu já estava grávida do Daniel, né? E eu peguei o Rafael, saí desesperada, a gente começou a ir para o hospital e voltar. E não tinha motivo. Os médicos não constavam nada no exame, né? Ele fazia exames, não constava nada, e eu já sabia que era espiritual. Meu Deus. E foi ali que o Senhor me treinou. E teve um dia que o Rafael parou de dar crise convulsiva por causa do remédio que ele começou a tomar. Ele tomava Depakine, né? E ali as crises cessaram, só que Satanás apareceu no meu quarto, como um demônio mirim, e tocou na coluna dele. Eu vi. E nisso o Rafael caiu no chão e parou de andar. Meu Deus. Quando eu levei ele para o hospital, não tinha causa. Mas constou uma bactéria na coluna dele, o médico não constou no exame. Sim. Mas ele me falou, olha, pelo quadro dele, é uma bactéria que entrou na coluna e ele não vai andar mais. Já compra cadeira de rodas. Misericórdia, Jesus. E eu não aceitei essa palavra. O Senhor me levou lá atrás, Sim. quando eu orei pela minha mãe, sabe? Ele falou, eu quero essa Ana Cláudia de volta, que guerreou, né? Sim. E ali eu comecei a orar pelo Rafael. Ele ficou 11 dias internado. Eu falei, Senhor, enquanto meu filho não sair daquele hospital, eu não vou parar de orar. Eu vou fazer como Jacó, assim como eu fiz pela minha mãe. E ali eu me ajoelhei e o Senhor falou assim, pega uma garrafa d'água, coloca na cômoda. E nessas 10 noites, ele não me falou tanto de noite que ele ia ficar lá. Ele falou, essas noites que ele ficar lá, você vai orar a noite toda. E eu falei, Senhor, eu vou ficar aqui até meu filho levantar. Eu não levanto desse chão. E eu lembro que o Daniel tinha 4 meses de idade. Eu me ajoelhava meia-noite e levantava às 7 da manhã. E foram assim durante 10 noites. Daniel, eu encostava na beirada da cama e ele mamava e continuava dormindo, né? Sim. E o meu joelho parecia que ia cair de tanta dor. Ai. Deus me levou lá nas águas de Mara, né? Ele me mostrou o ato profético que Moisés fez. Ele tirou um galho da árvore, jogou nas águas amargas de Mara e a água virou doce, né? E o Senhor me mostrou essas águas de Mara virando doce. Ele falou, assim como eu fiz nas águas de Mara, eu vou fazer nessa água que você vai colocar aqui. Eu comecei a ungir a água durante essas noites. E quando dava 3 da manhã, eu vi um anjo entrando no meu quarto e tocando na água. E ali eu tinha certeza que Rafael ia voltar a andar. E o médico falou, olha, já compra cadeirinha de rodas. E Satanás, ele testa a nossa fé, né? Porque na mesma hora que o médico estava falando isso, entrou uma moça que estava 25 anos com o mesmo problema. Ela estava 25 anos na cadeira de roda. Meu Deus. E eu falei, eu não aceito isso para o meu filho. Deus me deu o meu filho normal. Se for da vontade de Deus, ele vai ficar assim. Mas se não for, porque eu vi Satanás tocando, eu sabia que não era a vontade de Deus. Sim. E ali eu orei. E Deus me mostrou um umbigo também que eu tinha enterrado no quintal. Que foi uma legalidade para Satanás tocar nele. Foi o umbigo dele. Assim que ele nasceu, Sim. eu enterrei o umbigo dele no quintal, sabe? Nossa, mas por que você fez isso? A minha mãe, a avó, falava que tinha que enterrar. Meu Deus. E Deus olha falou, só. isso Satanás usou, né? Essa legalidade. Sim. E aí eu orei, pedi perdão ao Senhor, pedi para fechar a legalidade, pedi para ele quebrar toda a maldição que isso tinha gerado na vida dele, Sim. né? E ali eu orei às 10 noites, de meia-noite às 7 da manhã. E eu me lembro que quando deu 10 noites, Deus falou assim comigo, agora você vai levar essa água. Rafael tomou da água e ele falou, manda o Fagner tomar também. Quando o Fagner tomou, ele estava cheio de cálculo e ele ia operar. Ele Sim. que ficava com o Rafael no hospital, sabe? Ele não deixou ninguém ficar. E ali, quando ele tomou aquela água, as pedras saíram em pó na urina dele. Nossa. Saíram meu em pó. Deus.
E eu vi que aquela água não estava normal, que o poder do Senhor estava ali, Sim, né? Através da fé, o Senhor, ele pode fazer o impossível. com E certeza. eu me lembro que eu ungi a coluninha do Rafael com óleo, né? Típico Sim. de mãe cristã. É. E eu ungia a cabeça dele todos os dias, orava e ele deu essa água para ele beber, porque eu só ia lá no horário de visita, que eu tinha um Daniel pequenininho, e o que mais me doía era deixar meu filho naquele hospital e ter que ir para casa ficar com o Daniel, que ele ainda mamava, eu não podia deixar ele sozinho, né? Sim, sim. Foi um período de muito sofrimento, muita dor. Eu me ajoelhava e o que eu falava com o Senhor era som do meu coração, porque dói demais, Senhor. Eu estou revoltada. Por que o Senhor deixa o meu filho lá? Eu voltei para a sua presença. Tanta criança, por que é o meu filho? E o Senhor falou comigo, o seu filho não é melhor do que o filho de ninguém. Foi essa a resposta que ele me deu. Eu estou te ensinando. E eu me lembro que ele tomou daquela água. E o médico me ligou às 3h da tarde e eu levei um susto, porque para o médico ligar, Sim, né? Sim, sim. E o médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o Rafael tá correndo aqui no quarto. Rafael levantou e não para mais de correr. Eu falei, deixa ele correr, glória a Deus. E Glória aí a o médico Deus. falou, olha, eu quero saber essa igreja, viu? E o médico também fez uma visita à metodista, Isso, olha só. à igreja na época, para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E eu lembro que uma das idas aos hospitais, eu tinha um plano de saúde e o Senhor, ele falou assim, vai para o hospital público. E eu falei assim, olha, para o meu esposo, ele está mandando a gente ir para o hospital público. Numa dessas, a gente fica duvidando, né? Sim, Meu Deus, eu tenho um plano. Então, E aí, lá no hospital, já tinha um homem me esperando, da igreja metodista, que não... Meu Deus. Esse homem, ele tinha acabado de entrar na igreja na época, né? Ele não me conhecia ainda. E ele falou assim, olha, Deus mandou eu vir aqui. Eu lembro que eu já estava na assembleia, e ele era da metodista. E aí, ele falou assim, Deus mandou eu vir aqui, porque ia chegar aqui uma mãe de 2 meninos para eu falar. E ele me falou, é permissão do Senhor, Rafael tá aí. E o meu filho, ele começou a falar com a boquinha torta, ele começou a arrastar da perninha, sabe? Sim. E eu me lembro que na época da convulsão, ele deu 11 crises de convulsão em um dia só. Meu Deus. Para os médicos, ele não ia mais voltar ao normal, ia afetar a mente dele. E hoje em dia ele é normal, para honra e glória do Senhor. Deus. Muito inteligente, Glória vê a o Deus. mundo espiritual, Também, olha. vê. Deus tem um propósito na vida dele, né? Glória Porque a lá Deus. atrás, né, Satanás falava comigo que eu odiava o meu filho mais velho antes de eu engravidar dele. Meu Deus. Ele já falava, eu odeio ele porque ele tem o mesmo chamado que o seu. Deus chamou já no ventre, né? É forte. É forte. E aí, eu me lembro que quando foi em 2023, em 2016, eu comecei a pedir experiências com o Senhor porque eu queria ir mais profundo. Sim. Em uma dessas experiências, eu pedi para quando o Rafael e o Daniel estivessem dormindo, o Senhor me dá, né, experiência. Eu falei, vai que o Senhor me arrebata e as crianças estão aqui acordadas. Meu Deus, não dá. E aí eu falei, Senhor, na hora certa, o Senhor me dá um arrebatamento de espírito, eu quero ver o inferno. Se ele existe, eu quero ver. E o Senhor, ele me arrebatou. Eu lembro que eu sentei na minha cama e eu vi alguém pegando na minha mão e eu comecei a descer. Descer. Meu Deus. E cheguei em um lugar muito escuro. E eu lembro que um anjo segurava a minha mão e ele falou, não vou soltar a sua mão, senão você não dura aqui um segundo. E eu vi um lugar muito escuro. E ele me levou a um lugar que tinha várias salas. Sim. Cada sala era conforme um pecado que a pessoa cometia. E eu olhava para cima, não tinha céu. Era um lugar muito escuro. Sim. E o chão era tipo um barro seco. Sabe quando bate o sol e a água fica seco. Sim. E eu me lembro que eu ouvia muitos gritos. O primeiro lugar que eu fui foi uma parede, onde as pessoas ficavam com a cabeça para o lado de fora e o corpo dentro dessa parede. Meu Deus. E ali eu me lembro que eu fui visitando cada sala. A sala do pecado, do vício, né? As pessoas gritando, sendo extremamente torturadas. Meu Deus. A sala da prostituição, a sala da vaidade excessiva, a sala de pessoas que tinham idolatria,
né? Sim. E ali eu entrei em um lugar também onde tinham várias prisões. Pessoas que apanhavam dia e noite, eram extremamente torturadas. E após isso também eu tive outro arrebatamento. Eu me lembro que quando eu voltei desse arrebatamento, eu estava extremamente cansada e com muita dor no corpo. Parecia que eu tinha apanhado. E eu estava com muita febre. Meu Deus. A palavra de Deus diz que quando Daniel ele teve aquela visão, ele cai para trás, Sim. né? E ali ele adoece por uns dias. Porque o nosso corpo físico, ele Sim, não não aguenta aguenta. as coisas espirituais. Eu me lembro que eu fiquei com muita febre, muita dor no corpo por uns dias e muito cansada. E para olhar as crianças foi tenso. E aí eu continuei pedindo, Senhor, eu quero ter outras experiências. Sim. E eu me lembro que um anjo me deu a mão e me levou novamente, menos de um ano depois, por uma caverna, sabe? E nessa caverna, eu entrava numa caverna assim, tipo um deserto, e tinha um demônio na porta guardando essa caverna. E ele sentia o meu cheiro, ele falava, você não é daqui. Você tem permissão para conhecer. Meu Deus. O homem lá de cima te deu permissão para conhecer. E ele queria muito me matar, esse demônio, só que o anjo estava de mão dada comigo e não Sim, deixou. não deixou. E eu me lembro que eu entrei nesse lugar e tinha uma caverna, assim, tipo de carne humana, sabe? E quando eu entrei nessa caverna, tinha várias jaulas, onde as almas das pessoas que estavam já preparadas para ir para o inferno, estavam ali só aguardando a pessoa morrer. Meu Deus. É como se fossem cativeiros, que as almas Sim. estivessem presas, prontas já para ir, sabe? Sim. E ali eu entrei em desespero, porque eu vi pessoas conhecidas. Você viu? Vi Meu Deus. pessoas conhecidas, e eu saí desse lugar, depois eu tentei ainda voltar, e o demônio me jogou longe e eu acordei, sabe? Sim. E ali, depois disso, passaram alguns anos, Deus mandou eu pregar para uma pessoa. Ele falou, eu vou dar uma última chance a essa pessoa. E essa pessoa era muito minha amiga. Eu amava muito ela. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, glória a Deus, né? E eu fui nessa casa porque eu faço visitas também. Sim. Eu trabalho, né, como agente de saúde. Sim. Ai, que legal. Eu Aí você trabalho. aproveita, tem situações E que já você consegue prego. pregar, né? Isso. Olha que bom, que legal. Porque as famílias já me conhecem, Sim, né? sim. E eu respeito também a crença de cada pessoa, Sim, sim. né? Tem pessoas ali de outras religiões que já me conhecem, gostam muito de mim. A gente conversa bastante, acaba que vira uma família, né? Sim. E ali eu entrei nessa casa e eu falei, olha, Jesus mandou eu pregar para você. Mas eu preciso que você vá à igreja comigo um dia só para fazer uma visita. E ela falou assim, olha, esse horário eu durmo. E aí eu falei assim, não precisa ir todo dia, todo culto. Você só aceita Jesus aqui comigo, né? Uma estratégia. E após isso, se você sentir, você vai. Se você não sentir, não tem problema, mas aceita Jesus aqui comigo. E ela falou assim comigo, deixa para outro dia. Ah, meu Deus. Quando ela falou isso, ela manifestou. E o demônio falou assim comigo, ela é minha. Ela é minha. Você não vai tirar ela de mim. E aí eu me lembro que eu falei, olha, eu não tô falando com você. Traz, né, a consciência dela de volta. Em nome de Jesus. Ali eu não tinha permissão para expulsar porque ela não deixava. A gente Sim. respeita, né? Sim. Ela não tinha aceitado Jesus. Então, se eu expulsasse, ia ser pior. Então, tem certas ocasiões que você não pode expulsar o demônio. Tem muita gente que me pergunta isso. Aí eu vou Mana, perguntar também, por quê? Por quê? porque a palavra de Deus diz que se você expulsa o demônio e aquela casa, né, que a nossa alma é comparada com uma casa Sim. na palavra, se aquela casa não é preenchida do Espírito Santo, não é preenchida de Jesus, né? Ela nem aceitou Jesus, ainda que ela aceitasse Jesus e não preenchesse com a presença do Senhor ali, o que a palavra de Deus diz? Satanás, ele sai, procura lugares, ele anda por lugares áridos procurando aconchego e não acha. E ele volta, só que ele traz mais 7 com ele, Sim. né? Sim. E ela ia ficar pior. E naquele momento que ela falou assim, eu não aceito Jesus, eu entendi que a vida dela pertencia a Satanás. Porque a Bíblia diz que o único caminho, a verdade e a vida é através de Jesus. Sem ele ninguém vem ao Pai, né? E eu creio nisso.
E aí eu falei, amém, eu respeito a sua vontade. E ela falou, numa próxima oportunidade. Só que o Senhor na hora falou comigo, você não vai mais pregar para ela. Foi a última chance que eu dei para ela. E aquilo me arrasou. Ah, meu Deus. Aquilo acabou comigo. E Satanás, ele não brinca em serviço. Ele viu que ela teve a última chance e eu falei, ele vai ceifar a vida dela. E foi assim. Eu me lembro que passou uma semana, ela descobriu um câncer avançado. Um câncer tão avançado que ela chegou no hospital, os médicos abriram ela e ali os médicos falaram, não tem mais jeito. Só fecharam e esperaram o tempo da morte. E nesse tempo ela não quis mesmo aceitar Não. Jesus. Não. Ela continuou com a decisão dela. E quando ela foi pro hospital, ela ficou em coma. Não tinha mais como também. Ah, sim. Ela perdeu a consciência. E ali ela faleceu, né? E quando ela faleceu há uma semana, eu fiquei muito arrasada, eu chorei muito. Porque eu já sabia para onde ela tinha ido, né? E eu falei, Senhor, eu não quero ver onde ela tá, porque eu já conheço, né? Sim. A minha você já sensibilidade espiritual. Depois disso, eu comecei a ouvir ela me chamar. Ela gritar meu nome. E Deus falou assim pra mim, é preciso que você veja. Pra um dia você testemunhar. E ele abriu, assim, o corredor da minha casa. Eu consegui ver o lugar que ela tava. Ela tava em um lugar, assim, perto da onde eu fui, com correntes, assim, nas mãos. E ela gritava, Ana Cláudia, agora eu quero Jesus. Ana Cláudia, me tira daqui, me tira daqui. E os demônios riam, você não aceitou. E eles falavam lá, ela tá lá. E eles me mostravam eu na igreja. Eles me mostravam eu adorando ao Senhor. E riam dela e vinham com uma espada e enfiavam no estômago dela. Meu Deus. E aí ela gritava, gritava, gritava o nome da família dela. Chorava muito. Passava mal. E aquela tortura continuava, ele fincando a espada nela. E a cicatriz, assim, a ferida que abria no estômago dela voltava. Porque a nossa alma é viva. Sim, sim. Né? A nossa alma é eterna, é imortal. E ali a gente sente dor, porque na passagem do rico e Lázaro, a gente pode ver que, infelizmente, né, a alma ainda continua viva. O rico, ele pede água. Ele pede para molhar a ponta do dedo e molhar a língua dele, né? A ponta da língua dele com água. Então, dá para ver que ele ali sentia sede, ele reconhece Lázaro, ele reconhece Abraão. Ele pede para voltar para pregar para os irmãos dele, né? E ali eu chorei muito. Eu fiquei por um mês assim, me sentindo muito mal. E o Senhor falou, a sua parte você fez. Imagina se eu não tivesse ido lá. Meu Deus. Né? E o Senhor ali falou comigo sobre obediência. Porque às vezes a gente não precisa entender o que o Senhor vai fazer. O Senhor já sabia do câncer dela. O Senhor já sabia que ela tinha o câncer avançado. E Satanás também sabia. E aí Satanás tomou a vida dela, né? Ele ceifou a vida dela. Meu Deus. Infelizmente, Satanás ceifou, né? E ali eu continuei pregando a palavra do Senhor, né? Muito triste por ela ter sido dessa forma horrível, ceifada. Mas a vida continua, né? Nós passamos por certas situações e a vida continua. E quantas pessoas recebem a oportunidade, né? E não aceitam. Sim. Brincam ainda, né? E falam, Outro amanhã dia isso. Ela fez assim. Ela achou que ela ia ter outra oportunidade. E outro dia não pertence a gente. E ela falou, hoje não. Nossa. Hoje eu não quero, não. E o dia seguinte é assim, pertence a Deus, né? A gente, tudo Sim. que fizer, faça hoje, perdoe hoje, ajude hoje, Sim. ajude o que você tem hoje, entendeu? Porque amanhã não pertence a gente. É a mesma coisa que você aceita Jesus hoje, que amanhã você não sabe o que vai acontecer. Mas a pessoa conta com o amanhã. Satanás mesmo já coloca na mente, não, você vai ter que dormir tarde, a igreja demora, né? Não, gente, é uma coisa tão, né? Meu Deus. E aí, se ela soubesse o valor de Jesus, Então. como é valioso, né? E ali o Senhor começou a me tocar para eu começar a pregar nas redes sociais. E começou outra batalha, porque eu não queria. Sim. O Senhor falou, todo o seu testemunho, tudo que você viveu, você vai contar. E eu falei, Senhor, vão me achar doida. Senhor, e ele me trouxe essa passagem, 1 Coríntios, né, 2:14, porque ele falou, olha aqui, filha, nem todo mundo entende. Deixa o homem carnal julgar.
Deixa o homem da carne julgar. Você vai estar em obediência. E aí eu relutei de 2023 até 2024. Ali eu passei muita coisa que eu não tinha que passar por desobediência ao Senhor, sabe? Sim. E ali, quando foi em 2024, eu comecei um curso de libertação, né, com a apóstola Larissa Argulo. E foi aonde eu comecei a ver o mundo espiritual de outra forma. Batalha espiritual, libertação, cura interior. Eu fui começar a aprender, Sim. a me aprofundar mais. Sim. E é ali que eu comecei a entender tudo que eu passei. Eu falei, meu Deus, se eu soubesse disso antes, Era mais fácil. ia evitar muita coisa. Meu Deus. Mas o Senhor me jogou no campo de batalha, né? Sim. E eu tive que aprender. Eu me senti como se eu tivesse sido jogada em um rio e falado assim, nada, sabe? Sem saber, né? Vai nadar. Não é? Ai, E Jesus. eu me lembro que eu comecei a pregar nas redes sociais em 2024, com muita luta. Após o curso, o Senhor me deu a primeira libertação. E Ele falou assim, você vai fazer uma mentoria, você vai criar mentoria, você vai colocar que você faz libertação. Ele me falou. Sim. Tem gente que não faz mentoria de libertação. Hoje em dia, eu dou mentoria de ensino. Mas a maioria das mentorias, o que acontece? A pessoa manifesta. O Espírito Santo, ele vai me ensinando. Sim, sim. Ele vai tomando total controle da situação. E o que acontece? Ele me deu uma moça que ela pediu até para eu contar aqui a história dela rapidinho. Sim, pode contar. É a Karine, lá de Recife. Sim. Ele me colocou ela no meu caminho pra... Eu me senti desesperada no início, quando eu peguei o caso dela. Eu falei, Senhor, Foi pesada? eu vou morrer. Meu Deus. Eu falei, eu não tô pronta, eu não tô preparada. E o Senhor tá assim. Você tá preparada sim. E aí, a Karine, ela tinha muitas legiões dentro dela, porque a mãe dela consagrou ela pra Rainha dos Céus na infância. A mãe dela consagrou o cabelo dela, a mãe dela consagrou o ventre dela, o útero dela. Ela era consagrada aos demônios da cabeça aos pés. Meu Deus. E quando eu fiz a primeira mentoria com ela, no mapeamento espiritual dela que eu fiz, que eu faço antes o mapeamento para saber qual o grau, Sim. eu já entrei em desespero. Mas eu não demonstrei, sabe? Eu falei, nem Senhor, pode, né? tá em total controle, Senhor, em nome de Jesus, o demônio pode matar ela na mentoria. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo, porque o demônio, se você não souber o que você está fazendo ali, o demônio, ele pode matar a pessoa, né? Só que eu coloquei na mão do Senhor. Eu falei, não sou eu, é o Senhor quem vai fazer. Então, a partir daquele momento, a primeira manifestação dela foi terrível. O demônio, ele ria de mim, ele debochava de mim, porque eu ainda não sabia direito o que eu estava fazendo. E eu me lembro que eu tirei umas 3 legiões dela ali, através do nome de Jesus, que eu já tinha autoridade. Sim. Já orava de madrugada, já jejuava, já lia a palavra. Sim. Eu já tô na 4ª vez lendo a Bíblia inteira, para honra e glória do Senhor. Agora. Eu leio com as crianças à noite. Sim. E o dia que eu não leio, eles me cobram. Né? Porque a gente deve ensinar e não somente falar o que eles devem fazer. Isso. Então eu deixo eles me verem orando, jejuando. Meu mais velho já jejua comigo todo sábado. E eles vêm eu lendo a Bíblia e leem comigo 3 capítulos por dia. E ali, o demônio sabia que eu não estava ainda, né, preparada. E eu falei, olha aqui, sem gracinha. Em nome de Jesus, você tem que sair. Eu me lembro que saíram umas 3 legiões, mas ela ainda continuou manifestando. Meu Deus. E eu pedi ao Senhor estratégia. E as mentorias dela duraram de setembro até janeiro. Ela estava 3 anos caindo na igreja. 3 anos caindo possessa. Meu Deus. E mesmo assim o Senhor usava ela na obra. Ele mandava ela fazer a obra e ela ia fazer. E caía possessa. Fazendo a obra. E as pessoas começaram até a caluniar ela, sabe? Pensando que ela não estava em Deus, né? Não que ela ainda não estava liberta, só que era o próprio Deus que mandava ela ir. Porque o Senhor falou comigo, eu mando ela ir fazer a minha obra. Porque através da cura que ela dá para alguém, eu vou trabalhando na vida dela. Através da libertação que ela faz em alguém, eu liberto ela. E a partir dali, eu comecei a pedir estratégia para o Senhor, entrei em desespero.
Eu falei, Senhor, e o que o Senhor queria me mostrar? Que não era eu ali que ia fazer. Porque eu me senti tão pequena na frente daqueles demônios, daquelas legiões, que o Senhor ele queria me mostrar, sou eu, filha. Não tem pra ninguém. Quando eu entro na batalha não tem demônio, não tem principado, não tem potestade. Porque não é você. Ali eu vi o poder do Deus dos exércitos. Eu vi o poder dele tremendamente. Porque quando foi em janeiro, eu comecei, em setembro, né, até janeiro, eu comecei a fazer jejum de 40 dias. Eu entrei em jejum de 40 dias pela vida dela, até 2 horas da tarde. Eu me coloquei na brecha. Eu falei, enquanto esse demônio não sair totalmente da vida dela, né, os demônios não pararem de manifestar nela, eu não paro. Né? E o Sim. demônio ele começou a me xingar nas mentorias, porque ele via que eu não ia desistir dela. E é isso que a gente precisa hoje em dia. Não é? Várias pessoas tinham largado ela, sabe? Desistiram dela. A luta era tão grande, mas tão grande, que as pessoas, quando manifestava, ele tirava tochas de cabelo dela. Ai, Ele machucava ela. E comigo na mentoria ele não fazia nada. Ele ficava, obedecia a todo comando através do nome de Jesus. sim. E ali eu desesperada, mas plena, demonstrando segurança. Sim, pra pessoa ali. Dentro de mim eu tava gritando, né? Eu tava, ai meu Deus, me ajuda. Mas aí eu comecei a chorar, eu ajoelhava 3 da manhã e eu fiz 50 madrugadas. Fiz 40 jejum, Sim. né? Dia de jejum. Sim. E eu senti que ali o meu chamado foi desbloqueado. Porque o Senhor me revelou que quando Jesus ele tá no deserto 40 dias, ele começa a ser tentado pelo diabo. É. E foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, eu vou fazer um profético, eu vou fazer 40. Quando eu fiz 40 dias, eu me lembro que a batalha foi demais para eu desistir dela, sabe? E ali o Senhor falou, esses 40 vai ativar o seu chamado. Porque o 40 dias de jejum, ele vai ativar o seu chamado. Ele é profético. Jesus, após os 40 dias de jejum, ele sai do deserto, começa a curar, começa a libertar. E o Senhor me mostrou isso na palavra. Meu Deus. E ali eu saí. Quando eu encerrei aquele jejum de 40 dias, eu passei na rua, o homem manifestou. De eu passar. Sim. E eu falava, Senhor, eu quero autoridade. Eu quero patente alta. Porque contra esses demônios não pode ser qualquer patente. E o Senhor, ele me mostrou na igreja, em um domingo, ele me tomou. E ele me mostrou a minha patente sendo trocada. O meu cinturão sendo trocado, uma pedra sendo colocada. A minha armadura espiritual, no mundo espiritual eu me vi de armadura sendo trocada. Foi sobrenatural demais. Ele falou, agora você tem patente contra esses demônios. E aí eu fui fazer a mentoria dela em janeiro já, né? Outras mentorias que eu estava acostumada, eu fazia de 15 dias com ela, porque a luta era travada. Sim. Eu ficava muito cansada. Eu me lembro que o demônio manifestou assim que eu começava a falar com ela, ele já vinha para fora. Depois desses 40 dias de jejum. E assim foram em outras mentorias também, sabe? Sim, sim. Eu começava a falar com a pessoa, o demônio vinha pra fora. Meu Deus. Eu entendia que a patente foi trocada. E que batalha, né? Que batalha. E ali eu me lembro que o demônio falou, olha, eu fui pago. Eu não vou sair daqui. A mãe dela me deu sangue. A tia dela me deu sangue. E ele começou a falar várias pessoas que deram sangue, e ali eu falei, pode ir lá no cemitério, e o Espírito Santo começou a me guiar naquela libertação, porque eu entrei na dependência total dele, sabe? Eu entendi que não era eu. Ali, eu orei, e o Espírito Santo falou assim, manda esse demônio ir lá no cemitério. E ele gritava, não, não. Quando eu falava, eu quebro toda a consagração na infância dela em nome de Jesus, ele gritava. Eu quebro em nome de Jesus toda obra de feitiçaria no casamento. E teve um demônio que estava no esposo dela que veio nela. Ele falou, eu não tô nela, eu tô no esposo. E aí nessa época a área sexual dela estava travada. E eu não sabia. E ali ela falou, Ana, foi sobrenatural. Porque a partir dali, a minha vida sentimental mudou. O meu casamento mudou. Eu me lembro que eu mandei através do nome de Jesus, esses demônios se retirarem, foi saindo legiões. Saíram 6, 7 legiões naquele dia dela. Mesmo, sabe? sim. Eu ia chamando cabeça pra fora,
eu ia desfazendo tudo que foi feito. Ele tirou a consagração do ventre dela, ele tirou a consagração do cabelo dela. O demônio ia fazendo assim na mesa, tirando a obra de feitiçaria que foi feita, tirou da aliança, tirou do útero, ia fazendo assim no cabelo dela, Sim. tirando, gritando. E ali foram 1h40 de oração, de Meu batalha, Deus. De de libertação. libertação. Foi em janeiro. Ali ela foi totalmente liberta para a honra e glória do Senhor Glória a Jesus. Deus. O demônio nunca mais pegou ela, nunca mais manifestou nela, né? E aí ela ficou liberta para a honra e glória do Glória a Senhor. Deus. E eu me lembro que eu peguei outra libertação também. Foi até a moça que me inscreveu no podcast. Foi, né? Ela não me falou que ela precisava de uma libertação, ela entrou na mentoria de ensino. Sim. Começou a me perguntar sobre batalha espiritual, mundo espiritual, e ela não ficou possessa. Porque tem demônio que ele sai não é através de possessão, sabe? Através de um espirro, são sintomas de libertação. Através de um bocejo, uma dor de cabeça, um peso na nuca. Sim. Essa pessoa ela vai ter ali, a gente já sabe que a libertação está acontecendo. No mapeamento já começa a acontecer essa libertação. Sim. E eu me lembro que ela, quando na oração, o Espírito Santo mandou orar pela mente dela. E ela falou: Ana, após a mentoria, eu senti na oração sair vários demônios de mim. Meu Saíram. Deus. E eu não te contei, há mais de 20 anos eu sofria com muita perturbação na minha mente. Ela falou que ela estava na rua, o demônio pegava ela, porque tem parte da mente, tem problema mental que é da saúde mental, é físico. Sim, sim. E tem o problema mental que é espiritual. Isso. No caso dela, era espiritual, né? E o que aconteceu? Eu me lembro que ela falou: Ana, eu era amarrada no meio da rua, os homens vinham me levar lá pro tratamento, porque eu dava crise, eu começava a gritar, surtar, eu saía de mim, e lá eles me amarravam, me batiam. Meu Deus. Aquelas clínicas psiquiátricas que eram para dar um suporte, para dar um apoio, maltratava, deixava ela amarrada horas. Meu Deus. Às vezes sem roupa, batiam muito nela e ela ficava pior. E ela falou: olha, meu esposo, ele já não aguentava mais. O meu irmão já não aguentava mais. E através da mentoria, eu fui curada. E ela entrou no podcast, né, no Crente Podcast e escreveu o que aconteceu com ela. E falou assim: olha, chama ela para dar o testemunho. E ali eu vi Deus em tudo, Sim. né? Eu vi Deus agir através da Glória vida a Deus. dela, glória a Deus. E para honra e glória do Senhor, depois de 20 anos tomando medicamento, ela foi liberta. E ela começou a passar mal com o medicamento. Olha só. E ela não toma mais o medicamento. Glória a Deus, meu Deus. Em momento nenhum eu falei para ela parar, sabe? Ela falou que hoje em dia ela toma só, assim, coisas naturais. Sim, sim. E não sente mais, nunca mais ela teve perturbação na mente. Glória a Deus. Deus Os já- demônios de loucura estavam ali, Deus me revelou uma obra de feitiçaria que foi feita e foi pago para deixar ela louca, né? Sim. E era o espírito de loucura que estava agindo ali através da vida dela. Meu Deus. Então, vou fazer uma pergunta. Tem muitos crentes que precisam de libertação. Assim, vamos supor, vou dar um exemplo. Vai na igreja, tá tudo bem, vai e volta. Sim, E de repente faz ou é atendido por você, vamos supor, e de repente na mentoria. fica demoniado. Sim. Sendo que nunca na igreja Não, se não manifestou. manifestou. Teve uma moça que fez comigo, que Deus me revelou uma obra de feitiçaria para ela. Ela estava na igreja há 25 anos, nunca manifestou na mentoria. Meu Deus. Olha E tem pessoas até que fazem toda semana, né? Porque se apegam, né? sim. E o Tem que era? ensino ali. E o que era quando você tirou? Era obra de Mas- feitiçaria contra o casamento. O demônio às vezes nem tá na pessoa. Sim. Ele está agindo por fora. E para ele sair, para a pessoa ser liberta, ele precisa manifestar, ele precisa vir para fora, né? Ela manifestou e, para honra e glória do Senhor, o casamento dela também mudou. Tá uma bênção. Tá uma benção. Olha só. É benção demais. Deus tem feito coisas Sim. que eu não tenho nem palavras. Glória a Deus. Se ele fez na minha vida e se eu estou aqui hoje,
foi para exaltar o nome dele. Toda honra e toda glória somente a ele. Sim, sim. Porque eu não faço nada. Eu não sou nada, não sou ninguém. Por mim, eu estaria morta há muito tempo atrás, mas o Senhor, na sua, né, grande misericórdia, Sim. me trouxe até aqui. Te resgatou. Me resgatou. Meu Deus, que testemunho maravilhoso, muito espiritual. Bom, eu tenho umas perguntas para fazer aqui. Aproveitar, né? Amém. Bom, primeira pergunta. Por que o fato de você enterrar o umbigo do seu filho abriu uma legalidade para os demônios? Por quê? Sim, abriu uma legalidade no mundo espiritual, né? O fato Isso, de eu ter enterrado um umbigo. isso. Deus me revelou que através do umbigo há sangue, né? E o sangue no mundo espiritual ele tem um grande significado. Então, Satanás, ele achou ali uma brecha, Sim. né? Porque ele só pode entrar através da legalidade. Se a gente não der legalidade, ele não entra. Então, abriu legalidade no mundo espiritual porque era uma crença que eu tinha, né? Eu não depositei no Senhor a minha confiança. O que eu fiz? Eu enterrei ali, pensando que meu filho seria protegido, pensando que ele teria sorte, que ele seria abençoado através de enterrar o umbigo dele. Então, acabou virando uma prática oculta. Isso aí é porque você escutou da sua sogra, né? Não, da minha avó, Não, da da minha sua mãe. avó, da sua mãe, aí você foi Isso. fazer isso. Aí eu fui enterrar. E não é só com o umbigo, né? Pode ser outras coisas que contêm Às a vezes sangue, guardar é dente, isso. guardar cabelo. É mesmo? Porque Em os casa? bruxos no mundo espiritual, eles conseguem fazer a projeção astral. E se ele pega um dente da criança na sua casa, o cabelinho da criança, o umbigo ali guardado também, eles podem usar esse sangue para magia negra. Até o dentinho. Até o dentinho. E o Senhor mandou jogar tudo fora e cancelar toda a maldição que tinha trazido através Sim. dessa prática que eu cometi. Antigamente, na minha infância, minha mãe jogava em cima do telhado. Acredita? Na minha também. Meu Deus, que tanto dente foi jogado no telhado. Sim, E hoje em dia eu jogo tudo fora. eu também. Eu jogo tudo fora, porque Deus toca, né, em mim que não é para guardar, sabe? Então, eu já estava querendo fazer o que minha mãe fazia. Então, eu já comecei a jogar tudo fora. E eles me perguntam muito, como que eu faço se eu já enterrei, né? Isso, você desenterrou? Não, o que eu Não. fiz? O Senhor me deu um suco de uva, né? Sim, Ele me deu uma estratégia com suco de uva. Eu consagrei como sangue de Jesus através de um ato profético. sim, Joguei onde foi enterrado, cancelei aquilo ali. sim. E se a pessoa ainda tiver guardado, ela pode pegar esse umbigo, orar primeiro, cancelar toda a maldição, cancelar toda a legalidade sobre a vida da criança ou sobre a vida dela, né? Sim. Que às vezes até o dela tá guardado também. E aí ela pode ou queimar ou jogar fora, após isso. Entendi. Ok, boa resposta, né? As pessoas estão aprendendo, aprendendo, em nome de Jesus. Bom, a outra pergunta é: qual estilo de vida você precisa manter para trabalhar com libertação? É difícil, É é difícil, né? complicado. É como eu disse lá atrás um testemunho, né? Jesus, ele fala que tem casta de demônios que só saem com jejum e oração. Então, essa pessoa não pode ter preguiça de orar, não pode começar e parar. É constância. Tem que manter uma vida constante de jejum, pelo menos 3 vezes na semana. Essa pessoa ela vai precisar orar na madrugada. Ela vai precisar orar constantemente pela família dela, pela vida dela, né? Cancelando ataques também, porque os ataques vêm. Sim. E é o que você faz, né, gente? Oração, se consagrar. Porque a gente precisa de armas espirituais para lutar. Sim. Você lembra, né, que você falou que o demônio, quando você foi expulsar, não tinha nem autoridade, porque Sim. não estava no jejum, não estava na oração, não estava buscando, você só estava indo na igreja e voltando, né, e aquela oração E o demônio nos conhece. É, pronto, ó. Bom, a outra pergunta é: nas suas mentorias você sofre ataques e como você faz para blindar a sua família? Amém. Sofro ataque, sim. Sim. Tem pós-mentoria que eu não sofro ataque, mas tem pós-mentoria que eu sofro ataque até antes da mentoria.
Porque uma pessoa que ela tem ali um pecado sexual e que ela quer sair desse pecado, aquele pecado de estimação, e ela vai fazer a mentoria, o que que acontece? O demônio que está atacando ela nessa área, ele vem, às vezes ele tenta fazer uma paralisia do sono em mim antes da mentoria. E aí eu não entendi, eu falava, será que eu estou pecando? E não. O Senhor me revelou que eram ataques que eu estava sofrendo. E para blindar a minha casa, o que que eu faço? Antes de entrar na mentoria, todos os dias pela manhã eu oro, peço a Deus para me colocar uma armadura espiritual, né? Blindada com o sangue do Cordeiro, com o fogo do Espírito Santo, e peço também para blindar meus filhos, a minha casa. Sim. Senhor, blinda o meu marido, blinda meus filhos, a minha casa, blinda o meu trabalho. E através do nome de Jesus eu sempre estou orando. E o pós-mentoria também eu faço a mesma coisa. Senhor, cancela todo ataque espiritual, e ali eu vou cancelando ataques no pós-mentoria. Cancela todo ataque, todo levante, toda armadilha de Satanás. Cancela todo dardo inflamado do inferno em nome de Jesus. E eu peço para Deus blindar a minha casa e a minha família. Glória a Deus. Você também, eu faço essa oração, né? Para blindar a sua família, os seus filhos, a sua casa, né? Isso é muito importante. Bom, outra pergunta, falta mais 2, tá? Como o seu esposo influencia no seu ministério? É bom saber isso, né? O meu esposo, ele é meu intercessor, né? Sim. É ele quem está sempre orando por mim. E ele pega muitas lutas também, muitas batalhas, sabe? Sim, sim. Ele ora por mim e eu oro por ele. Por quê? Eu aprendi que no mundo espiritual, depois de Jesus, né, vem o nosso esposo, né, vem o nosso marido, Isso. a mulher. A autoridade da minha vida está com ele, Sim. né? Até acima do meu pastor. A autoridade da minha vida está com meu esposo. Então, tudo que ele declarar para minha vida vai acontecer. E ele entra ali na batalha da intercessão pela minha vida. Glória a Deus. Como é importante, né? Seu Muito esposo importante. está sempre ali do seu lado, Sim. né? E ele me Intercedendo. apoia Isso. Como é importante isso. Faz toda a demais. diferença, Demais. né? Como você na vida dele e como ele na sua vida. Sim. Isso. Bom, a próxima pergunta, a última, né? Pessoas que estão sobre influência demoníaca e que precisa de ajuda espiritual, consegue a libertação sozinha? E quando ela precisa de ajuda de alguém? Amém. Pronto, essas 2 perguntas. Então, existe a opressão demoníaca e a possessão demoníaca. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. A opressão demoníaca é quando o demônio está agindo pelo lado de fora, né, da pessoa. Sim. Ele não está dentro da pessoa ainda. Ele ainda não entrou, né? Então, ele não acessou a alma da pessoa ainda. Ele está agindo através da opressão. Ele lança seta, dardo inflamado na mente dessa pessoa, e ele vai oprimir essa pessoa. Então, quando tem a opressão demoníaca, né, acontece isso. Na possessão, esse demônio ele já está dentro da alma. E aí ele consegue acessar ali o corpo da pessoa, a alma da pessoa, né? Aí ela já não consegue fazer a libertação sozinha. Consegue, ainda consegue. As 2 conseguem. Consegue. Olha só, sim. Através da opressão ou através da possessão. Ela consegue ainda sim fazer a libertação sozinha. Por quê? Os passos que ela vai seguir. Primeiro, ela vai confessar, né? Isso. Ela vai confessar com a boca dela que ela precisa de ajuda, ela vai confessar os pecados dela que ela não consegue largar, as ilegalidades que fizeram aqueles demônios entrarem ali, tá? Depois, ela vai pedir o perdão ao Senhor. Porque a Bíblia diz que quem confessa e pede perdão alcança a misericórdia. Isso. Então, através disso, ela vai acessar a misericórdia do Senhor, né? Através desse perdão que ela vai pedir. E depois, o que ela vai fazer? Ela vai começar a fazer ali uma oração, pedindo o Espírito Santo para trazer o que está fazendo, o que fez esses demônios entrarem nela, acessarem a vida dela. E o Espírito Santo vai mostrar as legalidades que foram abertas. Ela vai pegar e vai orar para serem fechadas, fechar essas legalidades na vida dela. E ela vai começar a orar por libertação, pela libertação dela. E quando ela precisa de ajuda de alguém?
quando ela notar que não está mais no alcance dela essa libertação. Que ela já fez isso tudo e não conseguiu a libertação. E aí ela vai procurar um pastor, né? Que tem autoridade, que trabalha na área de libertação e vai pedir ajuda. Sim. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha! Então, é um testemunho, também um ensinamento. Nossa, Amém. aprendemos muitas coisas hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Que grande oportunidade que o Senhor nos deu. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Estou muito feliz. Muito, Eu muito também, feliz. viu? Meu Deus, eu não consigo expressar. Glória a Deus. Glória. Bom, chegando no finalzinho, né? Infelizmente, Amém. chegando no finalzinho, meu Deus, que bênção, né? Sua presença aqui conosco, né? A mentoria espiritual, libertadora, meu Deus, maravilha. Bom, antes de encerrar, antes de fazer a oração, para todos que estão aí do outro lado, que vai receber, não saia daí, continua aí, você vai receber ainda a palavra do Senhor ainda, e ainda vai receber oração. Então não saia. Pois isso aqui é preciosa promessa de Deus. Aqui você vai tirar uma palavrinha, né? A palavra do Senhor. Eu vou ler. Tá. É um pouco difícil, mas consegue. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Diante de mim todo joelho se dobrará. Junto a mim toda língua jurará. Amém. Glória a Deus. Diante de mim todo joelho se dobrará. Glória a Deus. E junto a mim toda língua jurará. Toda língua confessará. Glória a Deus. Amém. Isaías 45, 22 e 23. Diante do Senhor nós temos que dobrar o joelho, né, e orar. É verdade. E diante de mim todo o joelho dobrará e junta toda a língua jurará. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Diante do nosso Deus temos que conversar, temos que confessar, temos que louvar, como fala, jurará, né? É verdade. Dobrar o nosso joelho, né? Porque o Senhor é o nosso rei, né? É o nosso dono. É Ele que nos fez, é Ele que nos deu a vida e também é Ele que pode tirar É a verdade. vida. Ele é dono da Glória a vida, Deus. né? E dono do ouro, da prata, né? Ele é o nosso Deus. Glória a Deus. Chegando no finalzinho, né? Eu quero estar agradecendo, né? A sua presença aqui conosco. Bom, antes de agradecer, eu quero que você faça uma oração, tá? E no final eu deixo o agradecimento. Vamos orar. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, entramos agora, Pai, na sua presença. Senhor, queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, preciosa, Pai, de estarmos aqui reunidos, falando da tua palavra, Senhor, falando de tudo que o Senhor fez. Senhor, toda a honra e toda a glória desse podcast, Senhor, desse testemunho, seja dado somente ao Senhor, porque nós não somos ninguém, nós não somos nada. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Senhor, para declarar o seu nome. Pai, em nome de Jesus, alcança cada família, Senhor, que precisa assistir esse podcast. Pai, traz, Senhor, as pessoas que estão encaminhadas a virem ainda esse mês, Pai, em segurança. Senhor, em nome de Jesus, já prepara cada dia desse lugar. Senhor, já prepara cada pessoa que vai assistir esse episódio. Senhor, entra com libertação na casa de cada um através desse, Senhor, testemunho contado. Pai, que seja para louvar e exaltar o seu santo nome. Pai, a nossa vida é para isso, Senhor, e por isso estamos aqui hoje. Eu quero abençoar cada vida e cada família, Senhor, em nome de Jesus, que vão assistir, Senhor, esse episódio. E eu quero abençoar, Senhor, a vida de cada um aqui também que trabalha nesse podcast. Senhor, abençoa, Pai. Em nome de Jesus, continua dando força, continua dando estratégia. Senhor, tira todo cansaço físico, espiritual e mental. Senhor, ensina para sua filha, Pai, que não é qualquer pessoa que pode entrar na casa dela. Pai, em nome de Jesus, dê estratégia para sua filha.
filha, que ela possa, Senhor Deus, não contar os planos que o Senhor tem mostrado para ela, para qualquer pessoa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que eu abençoo, Pai, esse podcast. Eu abençoo a vida dos seus filhos. Eu abençoo, Pai, cada um. Eu já cancelo todo ataque, todo contra-ataque, todo mal, Senhor, toda acessa maligna contra a nossa vida e a nossa família e a vida, Senhor, de quem vai assistir. Pai, em nome de Jesus, nós encerramos, mas a sua presença, Pai, continua conosco nesse dia. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essa preciosa oportunidade, em nome de Jesus, e amém. Glória a Deus. Amém. Recebe essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Apagou aqui. Deixa eu só. Bom, Ana Cláudia, você é mentora espiritual, libertadora, né? Me fala como as pessoas podem ter acesso ao seu trabalho. Podem estar entrando no meu Instagram, né? Que é Ana Cláudia Gonzaga, com 3 As no final. Tá até aqui embaixo do vídeo, né? Sim. E aí no link do Instagram, no link da bio, tem o meu canal Telegram, meu grupo do Telegram, onde eu faço live todos os dias e coloco os links das lives lá, né? Sim. Eu faço live pelo YouTube e pelo Instagram também. Coloco o link lá no grupo do Telegram das lives. E também tem o meu número de WhatsApp, né? Para estar marcando a mentoria. Sim. Para fazer online, né? Isso, online individual. Tem também o curso Casamento Restaurado. Isso, casamento restaurado. Tá lá no link da bio do Instagram, Isso mesmo. meu contato. Glória a Deus. Bom, quero já agradecer a sua presença, a sua irmã junto que está aqui também, veio te acompanhar. Amém. Deus te abençoe, foi uma honra te receber A honra aqui. foi minha, viu? Testemunho maravilhoso, meu Deus, Eu ensinamento. agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus continue abençoando você no seu ministério, no seu trabalho, né? Que Deus use você a cada dia mais para muitas pessoas que precisam também de libertação, né? E essa aula que você dá também, esse ensinamento também. Amém. Deus abençoe a sua família, os seus filhos, 3, né? Sim, 3. Deus abençoe eles, tá? Amém, glória. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe também aí. Te espero até o próximo testemunho. Em nome de Jesus. Amém.